A pasta deslizou pela mesa de Natal como uma sentença de morte. Eu ainda tinha as mãos úmidas de lavar a louça da ceia. Tinha passado o dia inteiro na cozinha. O peru, a farofa, a sobremesa que ele tanto gostava. Acreditava que, talvez, naquele Natal, as coisas pudessem ser diferentes. Que a família reunida, as luzes piscando na árvore, o cheiro de canela no ar, que tudo isso pudesse nos lembrar de algo que valesse a pena salvar. Mas quando ele empurrou aquela pasta na minha direção, com um sorriso que não era de felicidade, era de triunfo cruel, eu soube que tinha me enganado. Já que estamos todos aqui, ele disse, recostando-se na cadeira com uma naturalidade ensaiada, vamos resolver logo. Meus dedos tremeram ao tocar o plástico frio da pasta. Ao redor da mesa, a conversa havia morrido. Minha sogra parou com o garfo no ar. Meu cunhado trocou um olhar desconfortável com a esposa. Até os sobrinhos que brincavam na sala ao lado pareciam ter sentido a mudança no ar. Abri a pasta devagar, como se pudesse adiar o inevitável. Papéis de divórcio. As letras dançaram diante dos meus olhos. Petição, separação, dissolução do matrimônio. Palavras frias, jurídicas, impessoais para descrever o fim de 15 anos da minha vida. Assina. A voz dele cortou o silêncio como uma navalha. Não vamos estragar o Natal com drama. Levantei os olhos para ele. Aquele homem que eu tinha conhecido na faculdade, aquele rapaz tímido que levou 3 meses para ter coragem de me pedir em namoro, que chorou no nosso casamento, que segurou minha mão na sala de parto, ou pelo menos era o que eu pensava que conhecia. O homem sentado à minha frente era um estranho. Os olhos dele brilhavam com algo que me fez sentir frio na espinha. Não era raiva, não era tristeza. Era satisfação. Ele estava gostando daquilo. Do poder, do controle, da humilhação. Aqui? Minha voz saiu fina, quebradiça. Você quer que eu assine isso aqui, na frente de todo mundo? Ele deu de ombros pegando um pedaço de rabanada como se estivéssemos discutindo a previsão do tempo. Por que não? Todo mundo já sabe que nosso casamento acabou faz tempo. Estou só formalizando. Marcelo! Minha sogra começou, a voz cheia de desconforto. Mãe, por favor. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Isso é entre mim e ela. Mas não era. Ele tinha certeza absoluta de que não era. Por isso escolheu aquele momento, aquele lugar. Queria plateia. Queria que eu me sentisse acuada, envergonhada, sem saída. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimando. As lágrimas já começavam a embaçar minha visão, mas eu pisquei com força, recusando-me a chorar. Não ia dar a ele essa satisfação também. Respirei fundo, tentando controlar a voz. Eu preciso pensar, ler com calma. Isso não tem nada para pensar. Ele me cortou, irritação finalmente tingindo seu tom. Está tudo explicado ali. Divisão de bens. Não que tenha muito a dividir mesmo. A farpa foi intencional. Todos na mesa sabiam. Eu tinha desistido da minha carreira para cuidar da casa, dos filhos. Enquanto ele crescia na empresa, eu me tornava invisível, minha vida girando inteiramente ao redor da dele, das necessidades dele. E agora, aqui estava eu, sem profissão definida, sem dinheiro próprio, dependente. Exatamente como ele queria que eu me sentisse. Marcelo, que falta de respeito é essa? Minha sogra havia encontrado a voz novamente e havia reprovação genuína nela. No Natal, na minha mesa... Mãe, você não entende. Entendo perfeitamente. Ela colocou o guardanapo sobre o prato com um movimento brusco. Entendo que você está humilhando sua esposa na frente da família inteira. Ex-esposa, ele corrigiu, e o peso daquela palavra caiu sobre mim como uma lápide. Ex. Como se os 15 anos que passamos juntos pudessem ser apagados com uma palavra. Como se eu pudesse simplesmente deixar de existir na vida dele com a mesma facilidade com que ele empurrava aquela pasta pela mesa. Olhei para os papéis novamente. Meus olhos passaram pelas linhas sem realmente ler, mas então
algo chamou minha atenção. Uma data. A petição tinha sido protocolada 3 meses atrás. 3 meses. Enquanto eu ainda acordava do lado dele na cama. Enquanto eu ainda preparava o café da manhã dele. Enquanto eu ainda perguntava como tinha sido o dia dele no trabalho. Ele já tinha decidido. Já tinha ido ao advogado. Já tinha planejado tudo. E eu não sabia de nada. 3 meses. Sussurrei, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Ele não respondeu. Não precisava. A expressão no rosto dele, aquela satisfação fria, calculada, dizia tudo. Senti algo se partir dentro de mim. Não era o coração. Aquilo já estava quebrado há muito tempo, estilhaçado em 1000 pedaços por todas as vezes que ele chegou tarde em casa, com desculpas vazias, por todos os fins de semana que ele passou trabalhando, por todas as vezes que ele me fez sentir que eu estava sendo paranoica, controladora, insegura. Não, o que se partiu foi diferente. Era a última ilusão, a última esperança, o último resquício de respeito que eu ainda tinha por aquele homem. Você tem certeza? Ouvi minha própria voz, estranhamente calma. Tem certeza de que quer que todo mundo saiba o motivo? Pela primeira vez na noite, vi uma fração de incerteza passar pelo rosto dele. Mas durou apenas 1 segundo. Não tenho nada a esconder. Ele cruzou os braços, desafiador. Algo gelado se instalou no meu peito. Uma clareza fria, afiada como gelo. Peguei minha bolsa no chão ao lado da cadeira. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Podia sentir todos os olhos na mesa fixos em mim. Abri a bolsa. Passei os dedos pelos pertences até encontrar o que procurava. Uma pasta. Menor que a dele. Mais fina. Mas infinitamente mais pesada. Coloquei-a sobre a mesa, bem ao lado dos papéis de divórcio. O silêncio na sala tinha qualidade física agora. Pesado, sufocante. O que é isso? Marcelo perguntou, mas havia algo novo na voz dele. Algo que se parecia perigosamente com medo. Não respondi imediatamente. Em vez disso, abri a pasta e empurrei os papéis lentamente na direção da minha sogra. Esses exames, eu disse, e minha voz não tremeu, explicam por que ele insistiu tanto no divórcio. Minha sogra pegou os papéis com mãos hesitantes. Vi seus olhos percorrerem as linhas. Vi o momento exato em que ela entendeu. O momento em que a cor fugiu do rosto dela. Meu Deus! As palavras saíram como um suspiro estrangulado. O que são esses papéis? Meu cunhado se inclinou, tentando ver. Mas Marcelo já estava de pé, o rosto vermelho, a voz estridente. Isso é pessoal, você não tem direito. Não. A palavra saiu de mim com uma força que eu não sabia que possuía. Olhei diretamente nos olhos dele e, pela primeira vez em anos, não desviei o olhar. Pessoal foi o que você fez comigo. Pessoal foi a forma como você me expôs, me humilhou na frente de toda a sua família. Então não. Você não decide mais o que é pessoal. Levantei-me também, apoiando as mãos na mesa para manter o equilíbrio, porque minhas pernas tremiam tanto que eu não tinha certeza se conseguiria ficar de pé sem apoio. Há 2 meses, comecei, e cada palavra era um esforço, como arrancar espinhos do próprio peito. Comecei a passar mal, febre, dores. Pensei que era gripe, algo passageiro, mas não passava. Minha sogra me olhava agora, os olhos arregalados, ainda segurando os exames com mãos trêmulas. Fui ao médico. Fiz exames de sangue. Respirei fundo e descobri que tinha contraído uma infecção sexualmente transmissível. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. No começo não entendi. Não fazia sentido. Eu só tinha um parceiro, apenas um, durante todos esses anos. Minha voz falhou, mas forcei-a a continuar. Então o médico me explicou que eu não tinha sido a única. Marcelo estava pálido agora, tão branco quanto a toalha da mesa. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Ele me traiu, continuei, as palavras fluindo mais facilmente agora, como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim.
Me traiu e não teve cuidado, não teve respeito, não apenas com nosso casamento, mas com a minha saúde, com a minha vida. Virei-me para minha sogra. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O médico disse que tive sorte, que procurei ajuda cedo, que o tratamento funcionou. Senti minha própria garganta se fechar, mas respirei fundo, mantendo o controle. Mas ele também disse que eu poderia ter consequências permanentes, que eu poderia ter ficado estéril, que eu poderia ter desenvolvido complicações sérias. Eu posso explicar. Marcelo finalmente encontrou a voz, mas era fraca, desesperada. Explicar? A palavra saiu de mim como um chicote. Você vai explicar como colocou minha saúde em risco? Como mentiu olhando nos meus olhos todas as noites? Como fez eu me sentir louca quando eu perguntava onde você estava? Foi um erro, um momento de fraqueza. Um momento? Peguei os exames da mão da minha sogra e apontei para uma data. Esses exames mostram uma infecção de longa data. Não foi um momento. Foram meses, talvez anos. Vi o momento em que ele percebeu que estava encurralado, que não havia desculpa que pudesse funcionar agora. Todo mundo comete erros, ele tentou, mas a voz saiu patética. Você está fazendo um escândalo por causa de... Um escândalo? Dei um passo em sua direção e ele recuou. Você trouxe papéis de divórcio para a ceia de Natal. Você me humilhou na frente da sua família e agora está me acusando de fazer escândalo porque mostrei a verdade? A família começou a se afastar dele fisicamente. Meu cunhado pegou a esposa pela mão. Os sobrinhos tinham parado de brincar na sala ao lado, provavelmente sentindo a tensão mesmo sem entender. E minha sogra se levantou, ainda segurando os exames, e olhou para o filho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Desgosto. Profundo, absoluto desgosto. Eu não criei você para isso. Sua voz estava carregada de uma tristeza que cortava mais fundo que raiva. Eu te ensinei valores, respeito, honra, e você fez isso? Mãe, não. Ela balançou a cabeça, colocando os exames de volta na mesa. Não tente se justificar para mim agora. Marcelo olhou ao redor da mesa, procurando por apoio, por qualquer sinal de simpatia. Encontrou apenas olhares de reprovação ou de desconforto. Ele estava sozinho. E finalmente, ele sentiu uma fração do que eu tinha sentido nos últimos meses, anos. Peguei os papéis de divórcio e os empurrei de volta para ele. Eu assinaria esses papéis de qualquer forma, eu disse, minha voz firme agora, fortalecida por algo novo, algo que estava crescendo dentro de mim. Mas não do jeito que você planejou. Peguei meu casaco, pendurado perto da porta. Peguei minha bolsa. Os presentes embaixo da árvore que eu tinha comprado com tanto cuidado poderiam ficar. Nada daquilo importava mais. Antes de sair, virei-me uma última vez. Você me expulsou da sua vida achando que sairia como vencedor, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Mas hoje, todo mundo viu quem você realmente é. A noite estava fria quando saí. O ar gelado queimava meus pulmões, mas era refrescante depois do calor sufocante daquela sala. Andei até meu carro, sentindo as pernas bambas, o coração martelando no peito. Só quando entrei no veículo, fechei a porta e fiquei sozinha no silêncio. Foi que permiti que as lágrimas viessem. Chorei. Chorei por todo o tempo perdido, por todas as mentiras acreditadas, por todos os sinais que ignorei porque queria acreditar, queria que desse certo, queria que o amor fosse suficiente. Mas enquanto chorava, sentia também algo diferente se misturando com a dor. Alívio. E, estranhamente, algo que se parecia com orgulho, porque naquela noite, no momento que ele tinha planejado como meu pior pesadelo, eu tinha encontrado minha voz. Tinha ficado de pé. Tinha mostrado que não era a mulher invisível, dependente, quebrada que ele achava que eu era. Liguei o carro. As ruas estavam desertas, decorações de Natal piscando nas janelas das casas. Famílias celebrando. Felicidade que parecia distante,
inalcançável. Mas enquanto dirigia, sem destino certo, sentia que algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. O casamento tinha acabado, mas eu estava apenas começando. E você, onde está assistindo agora? Que horas são aí na sua cidade? Deixe nos comentários, quero saber de onde vocês estão me acompanhando nessa história. E se está gostando, se inscreve no canal, deixa o like, porque eu preciso saber que você quer ouvir como as coisas se desenrolam a partir daqui. Porque essa noite de Natal foi apenas o começo. O começo da minha verdadeira história. Dirigi sem rumo por quase 1 hora. As ruas estavam vazias, decoradas com luzes que piscavam em ritmos alegres, completamente alheias ao caos que era minha vida. Famílias reunidas atrás de janelas iluminadas. Risos distantes. O mundo seguia girando, celebrando, enquanto o meu desmoronava. Não sabia para onde ir. Não tinha planejado além daquele momento de confronto. Toda a minha coragem, toda aquela força que encontrei na sala de jantar tinha sido gasta. Agora, sozinha no carro, sentia-me esvaziada. Uma casca vazia. Meu celular tocou. O nome da minha sogra iluminou a tela. Hesitei. Minha mão tremeu sobre o aparelho. Parte de mim queria ignorar, desligar o telefone, desaparecer para sempre. Mas outra parte, uma parte pequena, ainda esperançosa, precisava saber. Atendi. Alô? Onde você está? A voz dela estava rouca, como se tivesse chorado muito. Está bem? Está dirigindo com segurança? Algo dentro de mim se quebrou de novo, com a preocupação genuína na voz dela. Após tudo o que aconteceu, após toda a vergonha que passei na casa dela, ela estava preocupada comigo. Estou dirigindo. Estou bem. Minha voz falhou na última palavra, entregando a mentira. Você não está bem. Nenhuma mulher estaria bem depois do que aconteceu. Ouvi ela suspirar profundamente. Volte para cá. Pegue suas coisas. Não pode ficar na rua na noite de Natal. Eu não posso voltar lá, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos novamente. Não posso ver ele. Ele não está aqui. A voz dela ficou dura, fria. Mandei ele embora. Disse que não era mais bem-vindo na minha casa hoje. Pisquei, processando as palavras. Ela tinha expulsado o próprio filho? Mas é a casa dele também, é? Não é mais. Não depois do que ele fez. Não depois do que descobri. Ouvi ela inspirar com dificuldade. Por favor, volte. Pelo menos pegue suas coisas. Não precisa ficar, mas não pode sair assim, sem nada. Olhei para o painel do carro. O tanque estava pela metade. Minha carteira tinha alguns reais, um cartão de crédito que estava no limite. Não tinha roupa além da que vestia. Não tinha nem escova de dentes. Tinha saído de casa naquela tarde para uma ceia de Natal. E agora não tinha mais casa para voltar. Está bem, concordei finalmente, minha voz pequena. Eu volto, só para pegar minhas coisas. Venha devagar, com cuidado, estarei esperando. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiz o retorno e dirigi de volta, cada quilômetro parecendo uma eternidade. Minha mente não conseguia parar. Girava em círculos, repassando a noite, repassando os últimos meses, os últimos anos. Quando tinha começado? Quando exatamente meu casamento tinha se transformado naquela farsa? Lembrei do nosso aniversário de 10 anos. Ele tinha esquecido. Disse que estava atolado de trabalho, que compensaria no fim de semana. Nunca compensou. Lembrei da vez que encontrei uma caixa de preservativos na gaveta dele. Preservativos que não usávamos há anos, desde que decidi fazer laqueadura depois que nosso segundo filho nasceu. Quando perguntei, ele disse que eram velhos, esquecidos. Eu acreditei. Ou talvez simplesmente não tive coragem de não acreditar. Lembrei dos fins de semana que ele passou trabalhando em projetos urgentes, das viagens de negócios que aumentaram repentinamente, das mensagens que ele respondia no banheiro, com a porta trancada. Todos os sinais estavam lá, claros como o dia.
E eu tinha escolhido ignorar cada um deles, porque reconhecer significaria enfrentar. E enfrentar significaria que tudo em que acreditava, tudo pelo qual sacrifiquei, era uma mentira. Então fingi. Fingi que estava tudo bem. Fingi que éramos um casal feliz. Fingi que nosso casamento valia a pena salvar. Até aquela noite. Até ele empurrar aquela maldita pasta pela mesa e tirar de mim até o direito de fingir. Quando cheguei de volta à casa da minha sogra, o silêncio era opressivo. As luzes de Natal ainda piscavam, mas pareciam ter perdido todo o brilho, toda a magia. Ela abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Nos encaramos por um longo momento. Ela tinha os olhos vermelhos, inchados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Entre, disse simplesmente abrindo caminho. A mesa tinha sido limpa. Os pratos, guardados. Era como se a ceia nunca tivesse acontecido. Mas o peso no ar, a tensão que ainda pairava, contava uma história diferente. Tomei a liberdade de juntar algumas coisas suas, ela disse, apontando para 2 malas perto do sofá. Roupas, documentos, itens pessoais que estavam no quarto de hóspedes que vocês usavam. Espero não ter esquecido nada importante. Olhei para as malas, surpresa. Ela tinha feito isso para mim. Tinha pegado minhas coisas, cuidadosamente, enquanto eu dirigia sem rumo pela cidade. Obrigada, sussurrei. Você não precisava? Precisava sim. Ela se aproximou, pegando minhas mãos nas dela. Estavam frias, trêmulas. Preciso te pedir desculpas. Desculpas? Balancei a cabeça, confusa. Você não fez nada. Fiz sim. Criei aquele homem, criei um filho que acha que pode tratar mulheres dessa forma. Que acha que pode mentir, trair, humilhar. Sua voz falhou. Eu via os sinais. Via como ele te tratava nos últimos anos, como te diminuía, como te fazia sentir pequena, e não fiz nada. Pensei que era problema de vocês, que não devia me intrometer. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Mas hoje vi do que ele é capaz, e tenho tanta vergonha de ter criado um homem assim. Não é culpa sua, eu disse, apertando as mãos dela. Ele fez escolhas conscientes, deliberadas. Mas eu ensinei valores a ele. Ensinei sobre respeito, sobre honra, sobre tratar as pessoas com dignidade. Ela balançou a cabeça, incrédula. Como ele se tornou isso? Não tinha resposta para isso. Talvez ninguém tivesse. Ficamos ali, 2 mulheres quebradas pelo mesmo homem, ligadas por dor e decepção. Você tem onde ficar? Ela perguntou finalmente, limpando as lágrimas com as costas da mão. A pergunta me atingiu como um soco. Onde eu tinha para ficar? Minha família morava em outro estado. Meus pais, idosos, não podiam me abrigar com todo esse drama. Amigos? Que amigos? Nos últimos anos, tinha me afastado de todos. Marcelo sempre tinha uma desculpa para não sairmos. Sempre estava cansado, ocupado, sem vontade de socializar. E eu, querendo ser a esposa compreensiva, ia junto. Isolava-me junto com ele. Percebi naquele momento o quanto ele tinha me isolado estrategicamente. O quanto tinha cortado meus laços, um por um, até eu depender só dele. Só da versão de realidade que ele me vendia. Tenho algumas economias, menti. Na verdade, tinha muito pouco. Nossa conta era conjunta e ele controlava tudo. Meu cartão tinha um limite baixo que eu raramente usava. Vou achar um hotel, ou... Não! Ela foi firme. Fica aqui, no quarto de hóspedes, até você se organizar. Não posso fazer isso com você. É constrangedor depois de tudo. Você não tem nada que ter vergonha. Nada. Ela segurou meu rosto entre as mãos, forçando-me a encará-la. Você foi vítima. Você foi traída, humilhada, colocada em risco, e ainda assim manteve sua dignidade, manteve sua força, ficou de pé e enfrentou ele. Não me sinto forte, admiti, as palavras saindo pequenas, quebradas. Me sinto destruída. Pode estar destruída agora,
mas vai se reconstruir e vai ser ainda mais forte do que era antes. Ela me puxou para um abraço. E eu vou te ajudar nisso. É o mínimo que posso fazer. Deixei-me ficar ali, nos braços dela, sentindo um pouco do calor que tinha perdido quando saí pela porta horas atrás. Meu celular vibrou. Uma mensagem, depois outra e outra. Marcelo. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Parte de mim não queria ler. Mas a outra parte, a parte ainda presa naquele ciclo de abuso emocional, precisava saber o que ele diria. Você me humilhou na frente da minha família. Não precisava fazer aquele escândalo todo. Estamos adultos. Poderíamos ter resolvido isso em particular. Você sempre foi dramática, sempre exagerando tudo. Agora minha mãe me expulsou de casa. Espero que esteja feliz. Li cada mensagem, sentindo algo estranho acontecer dentro de mim. Esperava sentir culpa, remorso, o impulso automático de me desculpar, de consertar as coisas. Mas não senti nada disso. Senti raiva. Raiva pura, queimante, justificada. Ele te mandou mensagem? Minha sogra perguntou, vendo minha expressão. Mostrei o celular a ela. Vi seu rosto endurecer com cada linha que lia. Ele não mudou nada, ela disse, devolvendo o aparelho. Nem um pouco. Ainda te culpando, ainda se fazendo de vítima. Ele sempre fez isso, percebi em voz alta. As peças finalmente se encaixando. Sempre que eu questionava algo, sempre que eu me sentia mal, ele virava o jogo. Me fazia sentir que eu estava errada, que eu era muito sensível, muito dramática, muito insegura. Gaslighting, minha sogra disse, a palavra saindo amarga. É o que chamam isso hoje em dia, manipulação psicológica. Olhei para as mensagens novamente. Ele não tinha pedido desculpas, nenhuma vez. Não tinha reconhecido o que fez. Não tinha demonstrado arrependimento. Apenas culpa. Culpa direcionada a mim. Comecei a digitar uma resposta. Parei. Deletei. Comecei de novo. O que você quer dizer? Minha sogra perguntou gentilmente. Não sei, admiti. Parte de mim quer explodir. Quer dizer tudo o que estou sentindo, mas outra parte só quer silêncio. Então dê a ele silêncio. Ela colocou a mão sobre a minha, fazendo eu baixar o celular. Você já disse tudo o que precisava dizer. Na mesa, na frente de todos. Foi poderoso. Foi verdadeiro. Não estrague isso respondendo às provocações dele agora. Tinha razão. Sabia que tinha. Bloqueei o número dele. O ato foi simples, apenas alguns toques na tela, mas sentiu-se monumental. Pronto, eu disse soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. Não quero mais ouvir dele, não hoje. Hoje você descansa, minha sogra disse, pegando uma das malas. Amanhã pensamos no que vem depois, mas hoje você apenas sobrevive. Ela me levou até o quarto de hóspedes. A cama estava feita com lençóis limpos. Havia toalhas limpas no banheiro, uma jarra de água na mesinha de cabeceira, pequenos gestos de cuidado que me fizeram querer chorar de novo. Obrigada, sussurrei, por tudo. Por me defender, por me acolher, por... Você é minha nora há 15 anos, ela interrompeu. Mas mais que isso, você é uma mulher que foi machucada injustamente. E eu não vou compactuar com isso. Nunca vou. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sozinha no quarto, o silêncio finalmente me envolvendo. Sentei na cama. Peguei meu celular de novo. Fui até a galeria de fotos. Anos de casamento olhavam de volta para mim. Fotos de família, viagens, aniversários, natais passados. Todos mentiras? Não. Não podiam ser todas mentiras. Houve momentos reais. Momentos em que fomos felizes, momentos em que o amor era verdadeiro. Mas quando havia mudado? Quando o homem que amei tinha se transformado no estranho que empurrou papéis de divórcio pela mesa? Talvez nunca saberia. Talvez a resposta não importasse mais. O que importava era o agora. Era a decisão que tinha que tomar. Poderia tentar salvar o casamento? Perdoar? Seguir em frente juntos?
A ideia fez meu estômago revirar. Não de tristeza, mas de repulsa. A imagem dele, sorrindo satisfeito enquanto me humilhava, estava gravada na minha mente. A frieza nos olhos dele, o desprezo. Não havia volta. Não depois disso. Mas então, o que viria depois? Divórcio, reconstrução, uma vida nova que eu não sabia como começar. Tinha 42 anos, sem emprego há mais de uma década, sem casa própria, sem economia significativa. Como recomeçava? A pergunta pesava sobre mim, mas estranhamente não me sufocava. Porque pela primeira vez em anos sentia que tinha escolha, tinha voz, tinha controle sobre minha própria vida. Mesmo quebrada, mesmo perdida, mesmo aterrorizada, eu estava livre. Deitei na cama, ainda vestida, puxando o cobertor sobre mim. Lá fora, podia ouvir fogos de artifício distantes. Alguma família celebrando. Alguma alegria que parecia pertencer a outro mundo. Fechei os olhos e pela primeira vez em meses não sonhei com ele. Sonhei comigo. Com uma versão de mim que não reconhecia ainda, mas que queria desesperadamente conhecer. Uma mulher forte, independente, inteira. E quando acordei na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e pássaros cantando lá fora, senti algo novo. Determinação. O casamento tinha acabado. A vida que conhecia tinha acabado. Mas eu estava apenas começando a lutar. Os primeiros dias após o Natal passaram em uma névoa estranha. Acordava no quarto de hóspedes, levava alguns segundos para lembrar onde estava, e então tudo voltava. A pasta deslizando pela mesa, os exames, o olhar de desprezo no rosto dele, a sensação de que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Minha sogra, Dona Helena, me tratava com uma gentileza que me fazia sentir simultaneamente grata e culpada. Café da manhã preparado, roupa lavada, pequenas conversas que evitavam cuidadosamente o assunto principal, até que não podíamos mais evitar. Foi na terceira manhã que ela se sentou à mesa comigo, uma xícara de café nas mãos, e disse: "Você precisa de um advogado." Olhei para ela, a realidade das palavras me atingindo como água fria. Eu sei. Minha voz saiu pequena. Só não sei por onde começar. Tenho uma amiga, advogada de família, uma das melhores da cidade. Ela empurrou um cartão pela mesa. O gesto me lembrou dolorosamente de 3 noites atrás, mas o contexto era completamente diferente. Liga para ela. Diz que é minha indicação. Ela vai te ajudar. Peguei o cartão com dedos trêmulos. Doutora Patrícia Mendes, Direito de Família e Sucessões. Não sei se tenho dinheiro para pagar uma advogada, admiti, a vergonha queimando meu rosto. A primeira consulta é por minha conta, depois vocês veem. Mas você precisa entender seus direitos, precisa se proteger. Ela hesitou, então adicionou mais baixo. Principalmente porque eu sei como meu filho é. Ele não vai facilitar nada. Tinha razão. Conhecia Marcelo bem o suficiente para saber que ele tornaria o processo o mais difícil possível. Era o estilo dele, controle e punição. Liguei para a advogada naquela tarde. A secretária me agendou para 2 dias depois. 2 dias que pareceram uma eternidade. Nesse meio tempo, recebi mais mensagens. Não de Marcelo, eu o tinha bloqueado, mas de números desconhecidos. Algumas eram claramente dele usando telefones de outras pessoas. Precisamos conversar sobre a divisão dos bens. Você não pode ficar com a minha mãe para sempre. Seja razoável, não precisamos tornar isso mais difícil do que já é. Cada mensagem era uma nova tentativa de controle, de fazer com que eu cedesse, negociasse nos termos dele, aceitasse menos do que merecia. Não respondia a nenhuma. Mas então, na manhã da consulta com a advogada, recebi uma mensagem diferente. De um número que não reconhecia. Você precisa saber a verdade sobre ele. Encontra comigo, por favor. Fiquei olhando para a tela, o coração acelerando. Quem era? Uma amiga? Uma conhecida? Ou... Digitei de volta. Quem é você? A resposta veio quase imediatamente. Alguém que também foi enganada por ele. Meu estômago revirou.
A amante. Tinha que ser. Por que deveria confiar em você? Porque ambas merecemos saber com quem estávamos lidando e porque ele mentiu para nós duas. Fiquei olhando para o celular por longos minutos. Parte de mim queria deletar, bloquear, esquecer. Mas outra parte, a parte que tinha passado anos ignorando sinais, fingindo que estava tudo bem, precisava saber. Onde? Ela mandou o endereço de uma cafeteria no centro. 12:00. Mostrei as mensagens para Dona Helena. Você acha que devo ir? Perguntei, minha voz incerta. Ela estudou as mensagens, o rosto indecifrável. Acho que você precisa descobrir a extensão do que ele fez, disse finalmente. Não para machucá-la mais, mas para ter todas as informações. Para saber exatamente com o que está lidando. Tinha razão. No divórcio, informação era poder. E eu tinha estado no escuro tempo demais. A cafeteria era pequena, discreta, em uma rua lateral que eu nunca tinha frequentado. Cheguei 15 minutos adiantada, nervosa, o coração batendo descompassado. Pedi um café que não pretendia beber e sentei em uma mesa nos fundos, de onde podia ver a porta. Às 12:00 em ponto, ela entrou. Reconheci imediatamente, mesmo sem nunca ter visto uma foto. Algo na forma como seus olhos vasculharam o ambiente, nervosos, procurando. Algo na vulnerabilidade em sua postura. Ela era mais jovem que eu, talvez uns 30 anos. Bonita, de um jeito natural e descomplicado. Cabelos longos presos em um rabo de cavalo, sem maquiagem. Olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Nossos olhares se encontraram. Por um momento, nenhuma de nós se moveu. Então ela caminhou até minha mesa, devagar, como se cada passo custasse um esforço. Obrigada por vir, ela disse, a voz rouca. Sei que não foi fácil. Sente-se, respondi, gesticulando para a cadeira à minha frente. Ela sentou, colocando a bolsa no colo como um escudo. Ficamos em silêncio por um momento, duas estranhas unidas pela mesma dor, pelo mesmo homem. Meu nome é Júlia, ela disse finalmente. E eu não sabia. Não sabia que ele era casado, não no começo. Algo em sua voz, na forma sincera como disse aquilo, me fez acreditar. Quando descobriu? Perguntei, mantendo minha voz neutra, sem acusação. Há 2 meses. Ela piscou rapidamente, tentando conter lágrimas. Estava no carro dele, procurando meu celular que tinha caído, e encontrei uma foto de vocês dois, do casamento. 2 meses. A mesma época que descobri os exames. Confrontei ele, ela continuou, as palavras saindo em uma enxurrada agora, como se tivesse ensaiado, como se precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. E ele disse que era complicado, que o casamento estava acabado há anos, que vocês só estavam juntos por causa de papelada, de convenção, que ele ia pedir divórcio em breve. Ri. Não foi um som alegre. Foi amargo, doloroso. Ele disse isso? Disse. E eu acreditei. Porque estava apaixonada. Porque queria acreditar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Mas então o Natal chegou. E ele disse que tinha que passar com a família. Disse que seria a última vez, que depois disso estaríamos livres. Pensei na pasta deslizando pela mesa, na satisfação no rosto dele, no divórcio protocolado 3 meses antes. Ele planejou, percebi em voz alta. Planejou terminar no Natal, na frente de todos, como um último show de poder. Sim. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando vi nas redes sociais o que aconteceu, alguém postou algo vago sobre um escândalo em uma ceia de Natal. Entendi. Ele não estava terminando para ficar comigo. Ele estava terminando porque queria, porque podia, e usou ambas no processo. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a dor genuína em seus olhos, a confusão, a sensação de ter sido usada. Os exames, eu disse, e vi ela estremecer. Você também? Ela assentiu, fechando os olhos.
Descobri na semana passada. Fui fazer check-up de rotina e deu positivo. Sua voz mal passou de um sussurro. Confrontei ele. Ele disse que eu devia ter pegado de outra pessoa, que ele não tinha nada, que eu era... Dramática? Completei, a palavra familiar saindo amarga. Louca, paranoica, todas essas coisas. Ela me olhou e vi reconhecimento ali. Reconhecimento de que havíamos sofrido a mesma manipulação, a mesma gaslighting. E por um segundo eu quase acreditei. Quase pensei que sim, talvez fosse culpa minha. Mas então lembrei que antes dele eu não tinha ninguém. Por anos. Ele foi o primeiro em muito tempo. Sentimos o peso daquilo pairar entre nós. 2 mulheres que ele tinha colocado em risco. 2 vidas que ele tinha afetado sem cuidado, sem remorso. Não éramos só nós 2, Júlia disse de repente, a voz saindo mais firme agora. Conversei com uma amiga que trabalha na empresa dele. Ela disse que sempre haviam rumores, que ele tinha fama de ser assim. Algo gelado passou por minha espinha. Quantas? A pergunta saiu antes que pudesse pensar melhor. Não sei ao certo, mas ela mencionou pelo menos mais 2 que ela conhecia. Uma estagiária, uns 2 anos atrás, uma colega do departamento de marketing. A sala pareceu girar ao meu redor. Não era só uma traição, não era só um erro, um momento de fraqueza como ele tinha dito. Era um padrão, um comportamento sistemático, anos de mentiras, manipulação, risco. Eu vim aqui porque achei que você merecia saber, Júlia continuou, a voz suave agora, quase apologética. Sei que deve me odiar. Sei que sou parte do que destruiu seu casamento. Mas você não destruiu nada, interrompi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Ele destruiu, sozinho, com escolhas conscientes, deliberadas, repetidas. Ela me olhou, surpresa. Você não está com raiva de mim? Estou com raiva, admiti, mas não de você. Estou com raiva dele. Do que ele fez com ambas, de como nos usou, nos mentiu, nos colocou em risco. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Então perguntei, por que você realmente está me contando tudo isso? Ela respirou fundo. Porque ele me ligou ontem. Disse que você estava tentando destruir a reputação dele, que estava espalhando mentiras. Pediu para eu testemunhar a favor dele em um possível processo, dizendo que nosso relacionamento começou depois da separação. E você vai? Não. A resposta foi imediata, firme. Não vou mentir por ele, não depois de tudo, e achei que você precisava saber o que ele está planejando, que ele está tentando construir uma narrativa, que está se preparando para te destruir na justiça. Senti raiva queimar em minhas veias. Claro que ele estava. Era exatamente o que Dona Helena tinha dito. Ele não facilitaria nada. Tem algo mais? Perguntei, me inclinando para a frente. Tem. Júlia hesitou, então pegou o celular. Guardei algumas mensagens. Conversas que ele não sabe que fiz print. Coisas que ele disse sobre você, sobre o casamento, sobre outras mulheres. Ela passou o celular pela mesa. Comecei a ler. Cada mensagem era uma punhalada. Ele falava de mim com desprezo. Dizia que eu era entediante, controladora, que tinha me deixado ir. Ria de meus esforços para salvar o casamento. Compartilhava detalhes íntimos de nossa vida com uma estranha, para se fazer de vítima, para justificar suas traições. Posso ter cópias dessas? Minha voz saiu trêmula. Já mandei para o seu e-mail. O que você escreveu na mensagem? Júlia fechou o celular. Use contra ele. Mostre quem ele realmente é. Olhei para ela, essa mulher que tinha todo motivo para ser minha inimiga, mas que estava aqui, me dando munição, me dando verdade. Por que está fazendo isso? Sussurrei. Por que está me ajudando? Porque nenhuma de nós merecia isso. E porque... Ela pausou, limpando novas lágrimas.
Porque se eu tivesse conhecido você antes, se alguém tivesse me avisado sobre ele, talvez nada disso tivesse acontecido. Então considere isso meu aviso para a próxima, minha forma de impedir que ele faça isso de novo. Ficamos em silêncio por um momento. Então, impulsivamente, estendi minha mão pela mesa. Júlia a olhou, surpresa, então a segurou. Obrigada, eu disse, por vir, por ser honesta, por me dar as ferramentas para lutar. Use bem, ela respondeu, apertando minha mão antes de soltá-la. E eu realmente sinto muito, por tudo. Eu também. Ela se levantou pegando a bolsa. Se precisar de mim para testemunhar, se isso for para a justiça, eu estarei lá. Vou contar a verdade. Obrigada. Assisti enquanto ela saía da cafeteria, uma figura solitária desaparecendo na multidão da rua. Fiquei sentada por mais alguns minutos, processando tudo. O padrão de traições, as mensagens cruéis, a extensão de suas mentiras. Parte de mim queria desmoronar ali mesmo, chorar até não ter mais lágrimas. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo, ficando mais forte, sentiu algo diferente. Determinação. Ele tinha subestimado. Tinha achado que me humilhar na frente da família seria suficiente para me quebrar, para me fazer aceitar qualquer acordo que ele oferecesse. Mas tinha me dado algo mais valioso. Tinha me dado raiva. Raiva justificada, poderosa, que queimava mais forte que qualquer mágoa. E agora tinha evidências, testemunhas, verdade. Peguei meu celular e liguei para a doutora Patrícia. Oi, é sobre minha consulta hoje à tarde. Comecei, minha voz firme. Ainda podemos? Porque tenho muito mais informações agora do que tinha esta manhã. A consulta com a doutora Patrícia foi reveladora de formas que não esperava. Ela me recebeu em um escritório elegante, mas acolhedor. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, olhos que pareciam ver através de qualquer fachada. Dona Helena me falou sobre você. Ela começou, gesticulando para eu sentar. E devo dizer, já tinha ouvido rumores sobre o escândalo no Natal. Esta cidade não é tão grande assim. Senti meu rosto esquentar. Ótimo. Agora era assunto de fofoca. Como se lendo meus pensamentos, ela adicionou. Não se preocupe, os rumores estão do seu lado. Ninguém gosta de um homem que humilha a esposa em público. Relaxei ligeiramente. Passei a próxima hora contando tudo. Os anos de casamento, os sinais ignorados, o Natal, os exames, o encontro com Júlia, as mensagens. Ela escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais, o rosto mantendo uma neutralidade profissional. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e disse: Você tem um caso forte. Muito forte, na verdade. Tenho? Infidelidade comprovada, risco à saúde. Evidência de um padrão de comportamento. Testemunhas dispostas a falar. Ela contou nos dedos. Sim, você tem. Mas ele protocolou o divórcio há 3 meses. Não isso significa que ele se preparou melhor? Preparar-se e ter razão são coisas diferentes. Ela se inclinou para a frente. Vamos falar claramente. Seu marido quer um divórcio rápido, limpo, onde ele sai sem muitas perdas e você aceita o mínimo. É por isso que ele te humilhou em público. É psicologia básica, te fazer sentir tão pequena, tão grata por qualquer migalha, que você assine o que ele quiser. Aquilo fazia sentido doloroso. Mas agora, ela continuou, um pequeno sorriso aparecendo. Você tem evidências, tem um caso. E mais importante, tem vontade de lutar. Isso muda tudo. Então, o que fazemos? Primeiro, precisamos entender completamente sua situação financeira. Contas, bens, dívidas, tudo. Ela pegou um bloco. Você tem acesso a essas informações? A maioria está em nome dele. A casa, o carro, investimentos. Senti a familiar sensação de impotência. Ele sempre gerenciou tudo. Disse que era melhor assim, que eu não precisava me preocupar. Clássico. Ela balançou a cabeça.
Controle financeiro é controle emocional. Mas você tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. E considerando a infidelidade e o risco à sua saúde, podemos brigar por mais. Mais? Indenização por danos morais. Pensão alimentícia até você se reestabelecer. Ele ganha bem na empresa, correto? Sim, muito bem. Então ele tem como pagar. E vai pagar. Ela escreveu mais algumas anotações. Também precisamos de cópias de todos os documentos que você conseguir. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, escrituras, qualquer coisa. Como vou conseguir isso? Ele nunca me mostrava nada. Você ainda tem acesso à casa? Tecnicamente, sim. Mas não voltei desde o Natal. Então está na hora de voltar. Ela me encarou diretamente. Com alguém de confiança. Pegue seus pertences. E discretamente faça cópias de tudo que encontrar. Documentos, papéis, extratos. Fotografe tudo com seu celular se necessário. A ideia de voltar àquela casa me fez sentir enjoada. Ele vai estar lá? Não se estiver trabalhando. Você sabe a rotina dele. Ela pausou. Ou leve um oficial de justiça com você. Posso providenciar, se necessário. Ninguém pode te impedir de entrar na sua própria casa e pegar suas coisas. Assenti, mesmo com o estômago revirando. E quanto tempo isso vai demorar? O divórcio? Depende. Se ele cooperar, alguns meses. Se brigar, pode levar 1 ano ou mais. Ela me olhou com simpatia. Mas esteja preparada para a luta. Homens como seu marido não desistem do controle facilmente. Saí do escritório com uma lista de tarefas, uma sensação de direção, mas também um peso imenso no peito. Teria que voltar para casa. Enfrentar aquele espaço cheio de memórias, procurar evidências da vida que ele havia destruído. Liguei para a dona Helena do carro. Como foi? Ela perguntou imediatamente. Produtivo, mas preciso voltar para a casa, pegar documentos, minhas coisas. Quando? Amanhã, se possível, durante o dia, quando ele estiver no trabalho. Não vai sozinha, ela disse firme. Vou com você. Não precisa. Vou com você, repetiu, sem espaço para argumentos. E vamos levar o Paulo também. Paulo era meu cunhado, um homem grande, gentil, que sempre tinha sido protetor. Obrigada, sussurrei, sentindo lágrimas picarem meus olhos novamente. Aquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando na cabeça o que Júlia tinha contado. Os anos de traições, as outras mulheres, as mensagens cruéis. Quem era aquele homem com quem dividi 15 anos da minha vida? Porque o Marcelo que eu conhecia, ou achava que conhecia, não era capaz daquilo. Não era capaz de tal crueldade deliberada. Ou era, e eu simplesmente tinha escolhido não ver? As dúvidas me corroíam. Questionava cada memória, cada momento feliz. Tinha sido real? Ou sempre foi mentira? E mais importante, eu conseguiria reconstruir depois disso. Conseguiria voltar a confiar, a amar, a acreditar? Ou aquele Natal tinha quebrado algo em mim que nunca mais seria consertado? Virei de lado na cama, abraçando o travesseiro, deixando as lágrimas silenciosas molharem o tecido. Amanhã voltaria para aquela casa. Amanhã enfrentaria os fantasmas do que perdeu. Mas hoje apenas precisava sobreviver à noite. Amanhã chegou cedo demais. Não tinha dormido mais que 2 horas, mas quando o sol começou a entrar pela janela, já estava acordada, olhando para o teto, o estômago embrulhado em nós de ansiedade. Hoje voltaria para casa. Não. Não era mais minha casa. Era apenas um lugar onde eu tinha morado. Um espaço cheio de memórias que agora pareciam contaminadas, falsas. Levantei e tomei um banho longo, deixando a água quente tentar dissolver a tensão que mantinha meus músculos rígidos. Não funcionou. A ansiedade permanecia, uma presença constante no centro do meu peito. Quando desci para a cozinha, Dona Helena já estava lá, fazendo café. Ela me olhou com aqueles olhos maternais cheios de preocupação. Como dormiu? Não dormi, respondi honestamente, sentando à mesa.
Fico pensando em tudo que vou encontrar lá. Ela colocou uma xícara fumegante na minha frente e sentou ao meu lado. Lembre-se, você não está indo sozinha. Eu e Paulo estaremos lá, e você não vai ficar mais tempo do que o necessário. Entra, pega o que precisa, sai. E se ele estiver lá? A pergunta saiu pequena, assustada. Liguei para ele ontem. Sua voz ficou dura. Disse que você iria buscar suas coisas hoje de manhã e que seria melhor ele não estar lá. Ele não teve coragem de me desafiar. Senti um pouco do aperto no peito aliviar. Mas apenas um pouco. Paulo chegou às 9 em ponto. Meu cunhado tinha aquela presença sólida, reconfortante. Ele me abraçou forte, sem dizer nada, e aquele abraço silencioso comunicou mais que qualquer palavra poderia. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Não, mas vamos assim mesmo. O trajeto até a casa foi feito em silêncio. Paulo dirigia, Dona Helena no banco do passageiro, eu atrás. Olhava pela janela, vendo as ruas familiares passarem. Aquela padaria onde comprava pão todo sábado. O mercado onde fazia as compras. A pracinha onde levava as crianças quando eram pequenas. 15 anos de vida naquele bairro. 15 anos de rotinas, de memórias, de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Quando viramos na nossa rua, não, na rua dele, senti o coração disparar. A casa estava exatamente como eu lembrava. Fachada bege, jardim que eu cuidava com tanto carinho, a árvore de jabuticaba que plantamos quando nos mudamos. Parecia tão normal, tão pacífica. Como se nada de terrível tivesse acontecido entre aquelas paredes. Paulo estacionou na frente. Ninguém se moveu por um momento. Quer que eu vá primeiro? Verifique se está tudo tranquilo? Paulo ofereceu. Balancei a cabeça. Não, eu vou. Era minha casa. Preciso fazer isso. Saí do carro com pernas trêmulas. Cada passo até a porta da frente parecia exigir um esforço hercúleo. Peguei as chaves, ainda as tinha, graças a Deus, e abri a porta. O cheiro me atingiu primeiro. Aquele cheiro característico da casa. Mistura de café, do amaciante que eu usava, do ambiente que conhecia tão bem. Por um segundo, foi como se nada tivesse mudado. Como se eu pudesse entrar, colocar a bolsa no aparador, ir para a cozinha preparar o almoço. Mas então vi a sala de estar. E tudo voltou. A mesa onde ele tinha empurrado os papéis de divórcio ainda estava lá, agora limpa, inocente. Mas eu via a cena se repetir na minha mente. Via o sorriso cruel no rosto dele. Sentia a humilhação queimando minha pele. Respira. Dona Helena disse atrás de mim, colocando uma mão no meu ombro. Você consegue. Assenti, forçando o ar para dentro dos pulmões. Vou para o quarto, pegar minhas roupas primeiro. Subi as escadas, cada degrau familiar, cada rangido conhecido. Passei pelo quarto das crianças, agora adultos, morando longe, vivendo suas vidas. Quando foi a última vez que falei com eles? Marcelo teria contado sobre o divórcio? Sobre a razão? O quarto principal estava no fim do corredor. A porta estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta e hesitei. Do outro lado daquela porta estava a cama onde dormimos juntos por 15 anos. Onde fizemos amor. Onde conversamos até tarde. Onde choramos e rimos e sonhamos. Onde ele provavelmente trouxe outras mulheres. O pensamento me atingiu com força física. Tive que me apoiar na parede, a náusea subindo pela garganta. Não, sussurrei para mim mesma. Não agora. Faz o que veio fazer e sai. Abri a porta. O quarto estava bagunçado. Roupas jogadas na cadeira, a cama desfeita, copos de água na mesinha de cabeceira. Ele estava vivendo aqui sozinho, sem mim para limpar, para organizar, para cuidar. Bom, que se virasse. Fui direto ao armário e comecei a tirar minhas roupas. Vestidos, blusas, calças. Jogava tudo em uma mala que peguei do alto do armário. Não me preocupei em dobrar, em organizar. Só queria sair dali o mais rápido possível. Mas então, ao puxar um casaco do fundo do armário, algo caiu.
Uma caixa de sapatos. Franzi a testa. Não lembrava de colocar aquilo ali. Abri, e meu mundo desmoronou de novo. Fotos, dezenas delas, de Marcelo com mulheres diferentes, em restaurantes, em hotéis, em viagens que ele disse serem de trabalho. Algumas das fotos eram recentes, outras mais antigas. Anos. Eram anos de traições documentadas. Minha mão tremeu segurando uma foto dele com uma mulher jovem, linda, rindo em uma praia que não reconheci. A data no verso, 3 anos atrás, durante nossa suposta segunda lua de mel, que ele cancelou em cima da hora, dizendo que tinha uma emergência no trabalho. Filho da puta, sussurrei, as lágrimas embaçando minha visão. Filho da puta. Continuei revirando a caixa. Havia mais. Recibos de hotéis, reservas de restaurantes caros, cobranças de presentes que eu nunca recebi. E então, no fundo, encontrei algo que me fez o sangue gelar. Um teste de DNA. Abri o envelope com mãos trêmulas. Li o resultado. Positivo. Marcelo era pai de uma criança que não era dos nossos filhos conhecidos. A data do teste, 6 meses atrás. Sentei na cama, ou melhor, desabei. A caixa caiu das minhas mãos, seu conteúdo se espalhando pelo chão. Ele tinha outro filho. Um filho que eu não sabia que existia. Quantas mentiras mais! Quantas vidas secretas ele estava vivendo enquanto eu preparava o jantar, lavava suas roupas, acreditava que éramos uma família? Querida? A voz de Dona Helena veio do corredor. Está tudo bem aí em cima? Entre, consegui dizer. Minha voz quebradiça. Ela subiu e parou na porta do quarto, olhando para mim sentada na cama, para as fotos espalhadas pelo chão. O que é isso? A verdade, respondi, pegando o teste de DNA e entregando a ela. A verdade toda. Vi o rosto dela empalidecer enquanto lia. Suas mãos começaram a tremer. Uma criança. As palavras saíram como um gemido. Ele tem uma criança que eu não conheço? Um neto que eu não conheço? Ela se sentou ao meu lado na cama, o papel ainda nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que ele era assim, ela sussurrou. Eu criei ele melhor que isso. Eu tentei. Eu realmente tentei. Não é sua culpa, eu disse, colocando minha mão sobre a dela. Ele fez escolhas. Escolhas conscientes, repetidas, deliberadas. Paulo apareceu na porta, atraído pelo silêncio carregado. Mãe? Ele se aproximou, vendo as lágrimas. O que aconteceu? Dona Helena entregou o teste de DNA a ele. Vi seu rosto passar de confusão para choque para raiva. Aquele... Ele cerrou os punhos, a mandíbula tensa. Aquele covarde. Precisamos levar isso, eu disse, minha voz ganhando uma firmeza que não sentia. Tudo isso, a advogada precisa ver. Comecei a juntar as fotos, os recibos, os documentos. Cada item era mais uma prova do homem que ele realmente era. Cada pedaço de papel era munição. Vou procurar mais coisas, Paulo disse, saindo do quarto. Se ele guardou isso aqui, deve ter mais escondido. Ele tinha razão. Nos próximos 20 minutos, revistamos a casa metodicamente. Paulo encontrou extratos bancários escondidos no escritório, mostrando saques grandes e regulares que não apareciam na conta conjunta. Encontrou documentos de um apartamento que eu não sabia que existia, provavelmente onde encontrava as amantes. Dona Helena encontrou na gaveta da cozinha envelopes com cartas de advogados sobre pensão alimentícia. A criança do teste de DNA. A mãe estava processando por pensão e Marcelo estava brigando, tentando diminuir o valor. Enquanto isso, eu fui ao escritório. O computador dele estava ligado. Ele tinha saído com pressa, provavelmente ainda com raiva de ter que deixar a casa livre para mim hoje. Sentei na cadeira dele e comecei a procurar. E-mails, mensagens, arquivos. Encontrei conversas com múltiplas mulheres, marcações de encontros, fotos explícitas, promessas que ele fazia a cada uma, mentiras diferentes para pessoas diferentes. E encontrei algo que me fez o sangue ferver.
Um documento no computador, um rascunho de uma petição diferente. Nela, ele alegava que eu era instável mentalmente, que tinha problemas emocionais, que representava risco para mim mesma. Ele estava planejando me internar, ou pelo menos usar a ameaça disso para me fazer aceitar um acordo ruim no divórcio. Psicopata? Murmurei, fazendo cópias de tudo em um pendrive que encontrei na gaveta. Você é um psicopata. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei, então atendi. Alô? É você? Uma voz feminina, jovem, assustada. A esposa dele? Quem é? Meu nome é Carla. Eu trabalhava como estagiária na empresa dele há 2 anos. Ela respirou fundo. Vi seu nome nas notícias, o escândalo do Natal, e precisava ligar, precisava contar. Meu coração disparou. Contar o quê? Ele me assediou. Por meses. Eu era estagiária, precisava daquela vaga, e ele usou isso. Dizia que poderia me efetivar, ou me mandar embora. Sua voz estava carregada de dor. Eu tinha 22 anos. Não sabia como lidar. Então cedi. E me odeio por isso até hoje. Fechei os olhos, a raiva crescendo dentro de mim como uma onda. Você não tem culpa, eu disse, minha voz firme. Ele abusou da posição dele, do poder dele. A culpa é dele, toda dela. Tem mais. Ela hesitou. Tem mais garotas, pelo menos 3 que eu conheço, todas estagiárias ou recém-contratadas. Todas jovens, vulneráveis, com medo de perder o emprego. Você estaria disposta a testemunhar? A formalizar isso? Sim. A resposta veio imediata, desesperada. Por favor, não quero que ele faça isso com mais ninguém. Não quero que outra garota passe pelo que passei. Vou passar o contato da minha advogada, eu disse, já pegando o cartão da doutora Patrícia. Liga para ela. Conta tudo. Ela vai saber como proceder. Passei o número e desliguei, as mãos tremendo. Não era só traição. Não era só infidelidade. Era abuso de poder. Era assédio. Era um padrão sistemático de manipulação e exploração. Quantas vidas ele tinha destruído? Quantas mulheres tinham sofrido por causa dele? Desci as escadas, encontrando Paulo e Dona Helena na sala. Eles tinham juntado caixas com documentos, evidências, provas. Encontrei mais coisas, eu disse, minha voz saindo estranhamente calma. Muito mais. E recebi uma ligação, de uma das estagiárias que ele assediou. Dona Helena cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de horror. Assédio? Paulo repetiu, a voz baixa, perigosa. Ele assediou funcionárias? Várias, aparentemente. Olhei para as caixas, para todas as evidências que tínhamos juntado. Ele não é só um marido infiel, ele é um predador. O silêncio que caiu sobre nós era pesado, sufocante. Vamos levar tudo isso para a advogada, Dona Helena disse finalmente, a voz dura como aço. Vamos expor cada mentira, cada crime, cada abuso. Mas isso vai destruir a reputação dele completamente, eu disse, e parte de mim ainda hesitava. Anos de condicionamento, de ser a esposa compreensiva, de proteger ele. Bom? Paulo pegou uma das caixas. Que destrua. Ele destruiu você. Destruiu essas garotas. Destruiu minha mãe. A forma como ela vê o filho. Agora é a vez dele sentir o peso das consequências. Eles tinham razão. Eu sabia que tinham. Mas ainda assim, enquanto carregávamos as caixas para o carro, sentia um peso no peito. Não era culpa. Era o fim definitivo de qualquer ilusão que ainda restasse. Era aceitar que o homem que amei nunca existiu realmente. Era apenas uma máscara, e por baixo dela havia um monstro. Estávamos prestes a sair quando ouvi um carro parar na frente da casa. Meu sangue gelou. Marcelo. Ele saiu do carro, o rosto vermelho de raiva, e marchou em nossa direção. "O que você está fazendo?" ele gritou, vendo as caixas no porta-malas. "Você não pode levar essas coisas. São documentos da casa, meus pertences." Mantive minha voz firme,
mesmo com o coração martelando. Tenho direito a eles. Mentira. Você está roubando, está invadindo minha privacidade. Ele tentou pegar uma das caixas, mas Paulo se colocou entre nós. Dá um passo para trás, Paulo disse, a voz baixa, ameaçadora. Ou o quê? Vai me bater, na frente de testemunhas? Marcelo riu, mas era um som sem humor. Isso vai ficar lindo no processo. Marcelo. Dona Helena saiu do carro encarando o filho. Sai da frente, agora. Mãe, você não entende. Ela está... Eu entendi perfeitamente. Ela se aproximou, e havia algo em seu porte que fez até Marcelo recuar. Encontramos as fotos, os recibos, o teste de DNA. Vi a cor fugir do rosto dele. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Suas coisas? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Essa ainda é legalmente minha casa. Ainda estou casada com você, te lembro. E tudo que está nessas caixas é evidência de crimes que você cometeu. Crimes? Ele riu nervosamente. Que crimes? Traição não é crime. Assédio sexual é, eu disse, dando um passo à frente. Senti algo mudando dentro de mim. A mulher assustada, insegura, estava dando lugar a algo mais forte. Abuso de poder é. Mentira em documentos legais é. E vamos expor cada um deles. Você está blefando, mas sua voz vacilou. Estou? Peguei meu celular e mostrei a ele uma foto que tinha tirado do teste de DNA. Quer apostar? Porque tenho testemunhas, tenho evidências e tenho uma advogada que está muito animada para te processar. Ele olhou para a foto, para mim, para as caixas. Vi o momento exato em que entendeu. Ele tinha subestimado, tinha achado que eu seria fácil de quebrar, fácil de manipular, fácil de descartar. Estava errado. Isso não vai acabar bem para você, ele disse, mas a ameaça soou vazia. Não vai acabar bem para nenhum de nós, respondi. Mas pelo menos eu vou sair disso com minha dignidade intacta. Você vai sair como o que realmente é. Um mentiroso, um manipulador, um abusador. Entrei no carro, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia me manter de pé. Paulo entrou no banco do motorista, Dona Helena ao meu lado no banco de trás. Enquanto saíamos, olhei pelo retrovisor. Marcelo estava parado na frente da casa, sozinho, assistindo-nos partir. E pela primeira vez desde o Natal, não senti pena dele. Senti apenas a determinação queimante de garantir que ele pagasse por cada mentira, cada traição, cada vida que destruiu. A guerra estava apenas começando. Mas dessa vez eu não estava mais lutando sozinha. E dessa vez eu estava lutando para vencer. A audiência estava marcada para uma terça-feira, 3 meses depois daquele Natal. 3 meses que pareceram uma vida inteira. 3 meses de reuniões com advogados, de depoimentos, de noites sem dormir repassando cada detalhe, cada evidência, cada mentira descoberta. Mas finalmente estava aqui. O dia do confronto final. Entrei no fórum com a doutora Patrícia ao meu lado, Dona Helena e Paulo logo atrás. Podia sentir os olhares curiosos das pessoas no corredor. A história tinha vazado. Era impossível manter algo assim em segredo em uma cidade desse tamanho. O empresário respeitado com uma vida dupla, as múltiplas traições, o assédio, o filho secreto, tinha virado o escândalo do ano. Marcelo já estava lá, sentado com seu advogado. Usava um terno caro, cabelo perfeitamente penteado, a máscara do homem bem-sucedido firmemente no lugar. Quando nossos olhares se encontraram, vi desprezo nos olhos dele. E algo mais. Medo. Bom, que tivesse medo. Respira, doutora Patrícia sussurrou ao meu lado. Você tem tudo o que precisa. As evidências são sólidas. Apenas conte a verdade. A juíza entrou. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa que não revelava nada. Todos se levantaram. Podem sentar, vamos começar. O advogado de Marcelo foi o primeiro a falar. Seu discurso era ensaiado, polido,
pintando um quadro de um casamento que simplesmente não funcionou. Diferenças irreconciliáveis. Pessoas que cresceram em direções diferentes. Nada de dramático. Apenas duas pessoas que perceberam que não eram mais compatíveis. Nenhuma palavra sobre traição, sobre mentiras, sobre as vidas que ele destruiu. Quando terminou, a juíza se virou para a doutora Patrícia. A defesa gostaria de se manifestar? Doutora. Patrícia se levantou e havia algo em sua postura que fez a sala inteira prestar atenção. Meritíssima, este não é um caso simples de diferenças irreconciliáveis. Este é um caso de abuso sistemático, manipulação psicológica e comportamento predatório que se estendeu por anos. O advogado de Marcelo se levantou imediatamente. Objeção! Isso são acusações infundadas destinadas a... Tenho evidências. Doutora Patrícia o cortou, pegando uma pasta. Extensas evidências documentadas. Fotografias, mensagens, testemunhos de múltiplas testemunhas, laudos médicos, extratos bancários mostrando pagamentos secretos e até um teste de paternidade revelando um filho que o réu manteve escondido de sua esposa. O silêncio que caiu sobre a sala era absoluto. Gostaria de apresentar essas evidências, Meritíssima, doutora Patrícia continuou, e chamar testemunhas que podem confirmar o padrão de comportamento do réu. A juíza folheou alguns papéis na frente dela, então olhou diretamente para Marcelo. Prossiga. As próximas 2 horas foram uma sucessão de revelações. Doutora Patrícia apresentou cada evidência metodicamente. As fotos com diferentes mulheres ao longo dos anos. Os recibos de hotéis e restaurantes. As mensagens cruéis que ele mandava para as amantes sobre mim. O teste de DNA. Vi Marcelo afundar cada vez mais na cadeira, a máscara começando a rachar. Então vieram as testemunhas. Júlia foi a primeira. Entrou na sala com passos hesitantes, mas quando começou a falar, sua voz era firme. Conheci o réu há 2 anos. Ele se apresentou como solteiro, divorciado há anos. Foi charmoso, atencioso, me fez sentir especial. Ela respirou fundo. Só descobri que era mentira quando encontrei uma foto do casamento dele no carro. Quando confrontei, ele disse que era complicado, que o divórcio estava em andamento. Continuei acreditando porque estava apaixonada. Porque queria acreditar. E quanto à saúde? Doutora Patrícia perguntou gentilmente. Contraí uma infecção sexualmente transmissível por causa dele. Quando confrontei, ele disse que eu devia ter pegado de outra pessoa. Me fez sentir suja, culpada, como se fosse minha falha. Obrigada, Júlia. Depois foi Carla, a ex-estagiária. Ela estava visivelmente nervosa, mas determinada. Eu tinha 22 anos quando comecei a trabalhar na empresa. O réu era meu supervisor direto. Sua voz tremeu, mas continuou. Ele começou com elogios, depois convites para tomar café. Depois deixou claro que minha efetivação dependia de eu ser cooperativa. Vi Marcelo fechar os olhos, mas a juíza estava olhando diretamente para ele, sua expressão endurecendo. Eu precisava daquele emprego. Estava pagando a faculdade sozinha. Então cedi, e me odeio por isso até hoje. Você relatou isso na época? Doutora Patrícia perguntou. Tentei, fui ao RH. Mas ele era executivo sênior. Eu era estagiária. Disseram que investigariam, mas nada aconteceu. E 2 semanas depois, meu contrato não foi renovado. Obrigada por sua coragem ao vir aqui hoje. Mais 3 mulheres testemunharam, todas com histórias similares, todas jovens, vulneráveis, exploradas por um homem em posição de poder. A cada testemunho via a expressão da juíza ficar mais severa. Finalmente, foi minha vez. Levantei com pernas trêmulas e me dirigi ao púlpito. Coloquei a mão sobre a Bíblia, jurei dizer a verdade e sentei. Doutora Patrícia se aproximou com um sorriso encorajador. Pode nos contar com suas próprias palavras sobre seu casamento?
Respirei fundo. Este era o momento. Não havia volta. Casei com o réu há 15 anos. No começo era bom. Ele era atencioso, carinhoso. Mas com o tempo, algo mudou. Olhei diretamente para Marcelo. Ele começou a me isolar. Sugeria que eu parasse de trabalhar, que focasse na casa, nas crianças. Dizia que seria melhor assim. E você concordou? Sim, porque confiava nele. Porque achava que estávamos construindo uma vida juntos. Senti as lágrimas começarem, mas forcei-as a permanecerem contidas. Mas o isolamento não parou. Amigos sumiram. Família ficou distante. Até minha autoestima. Ele atacava de formas sutis. Dizia que eu estava engordando, que estava ficando chata, que devia agradecer por ele ainda estar comigo. E as traições? Comecei a suspeitar há anos, chegadas tarde. Viagens constantes, mas toda vez que questionava, ele virava o jogo. Dizia que eu era paranoica, controladora, insegura, me fazia duvidar da minha própria sanidade. Gaslighting, doutora Patrícia disse para a juíza. Manipulação psicológica clássica. Foi só quando comecei a passar mal, quando fiz exames e descobri a infecção, que tive provas concretas. E mesmo assim, minha voz falhou. Mesmo assim, parte de mim queria acreditar que tinha alguma explicação. Porque aceitar a verdade significava aceitar que 15 anos da minha vida eram mentira. E o Natal? Pode nos contar sobre aquele dia? Esta era a parte difícil. Respirei fundo. Ele trouxe papéis de divórcio para a ceia de Natal, na frente de toda a família. Empurrou pela mesa e me disse para assinar, para não estragar o Natal com drama. As palavras saíram mais firmes agora, carregadas de raiva justificada. Não foi sobre divórcio. Foi sobre poder, sobre me humilhar uma última vez. Sobre mostrar que ele controlava tudo, até como nosso casamento terminaria. E foi nessa noite que você revelou os exames? Sim, porque cansei. Cansei de ser invisível, de ser diminuída, de aceitar migalhas de respeito. Olhei para a juíza. Não foi vingança, foi justiça. Foi mostrar quem ele realmente era. Obrigada, sem mais perguntas. O advogado de Marcelo se levantou para o contra-interrogatório. Tentou me fazer parecer vingativa, dramática, instável. Mas cada ataque dele apenas reforçava meu ponto. Apenas mostrava o quanto eles temiam a verdade. Quando finalmente terminou, a juíza pediu um intervalo de 20 minutos. Saí da sala cambaleando. Dona Helena me abraçou forte. Você foi incrível, ela sussurrou. Tão forte, tão corajosa. Mas eu não me sentia forte, sentia-me esvaziada, como se tivesse despejado toda a dor, toda a raiva, toda a verdade ali naquela sala, e agora não sobrasse nada. Quando voltamos, a juíza tinha uma pilha de papéis na frente dela. Seu rosto era indecifrável. Analisei as evidências apresentadas, ouvi os testemunhos. Ela olhou diretamente para Marcelo. E devo dizer que raramente vi um caso com um padrão tão claro de abuso, manipulação e comportamento predatório. O advogado de Marcelo tentou se levantar, mas ela o silenciou com um olhar. O réu não apenas traiu repetidamente sua esposa, colocando sua saúde em risco, mas também usou sua posição de poder para explorar funcionárias vulneráveis. Manteve relacionamentos secretos, um filho secreto, e tentou sistematicamente destruir a saúde mental de sua esposa através de gaslighting e abuso emocional. Ela pausou, e o silêncio era ensurdecedor. Portanto, decreto o divórcio em favor da autora. Quanto à divisão de bens, a autora terá direito a 60% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa, veículos e investimentos. O réu pagará pensão compensatória por 5 anos no valor de R$ 10.000 mensais. Adicionalmente, ordeno o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000. O mundo pareceu parar. R$ 300.000. 60% dos bens. Pensão. Marcelo explodiu. Isso é um absurdo!
Ela está mentindo, manipulando. Silêncio! A voz da juíza cortou como uma lâmina. O senhor teve múltiplas oportunidades de se defender. As evidências contra o senhor são esmagadoras. E devo informar que encaminharei cópias deste processo para a empresa onde trabalha, para que tomem as medidas cabíveis quanto às acusações de assédio sexual. Vi a cor fugir do rosto dele. A empresa, sua carreira, sua reputação, tudo desmoronando. Adicionalmente, a juíza continuou, recomendarei ao Ministério Público que investigue as alegações de assédio sexual e abuso de poder. Crimes foram cometidos e precisam ser respondidos. Ela bateu o martelo. Caso encerrado. Levantei-me em um transe. Havia vencido. Realmente vencido. Do outro lado da sala, Marcelo estava pálido, o advogado tentando acalmá-lo, enquanto ele murmurava algo sobre recurso, sobre injustiça. Mas eu não estava mais ouvindo, não estava mais prestando atenção nele. Porque pela primeira vez em 15 anos, ele não tinha mais poder sobre mim. Saímos do fórum sob o sol da tarde. Repórteres esperavam do lado de fora. A notícia já tinha vazado. Como se sente com a decisão? Vai processar a empresa também? O que quer dizer para outras vítimas? Doutora Patrícia os afastou, mas parei. Virei-me para as câmeras. Quero dizer para qualquer mulher que esteja passando por algo similar. Você não está louca. Você não está exagerando. E você não precisa aceitar migalhas de respeito. Minha voz saiu firme, clara. Levantar e lutar é assustador, mas viver na mentira é pior, muito pior. Continuamos andando e foi só quando entramos no carro que desmoronei. Chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de dor, de raiva, de todas as emoções que tinha reprimido pelos últimos meses, anos. Dona Helena me segurou, deixando-me chorar em seu ombro. Acabou. Ela sussurrou. Acabou. Você venceu. Mas não parecia vitória. Não ainda. Parecia fim. Parecia fechamento. Parecia o primeiro dia do resto da minha vida. E enquanto dirigíamos de volta, o sol se pondo no horizonte, senti algo começar a mudar dentro de mim. A mulher quebrada que tinha sido humilhada naquele Natal estava morrendo, e no lugar dela, algo novo estava nascendo, algo mais forte, mais sábio, mais inteiro. Ainda não sabia quem seria essa nova versão de mim, mas pela primeira vez estava ansiosa para descobrir. 6 meses depois da audiência, acordei na minha nova casa. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha. Cada móvel escolhido por mim, cada cor na parede decidida por mim. Cada canto daquele espaço respirava liberdade. Sentei na varanda com uma xícara de café, observando o sol nascer. Havia paz naquele silêncio. Uma paz que não conhecia há anos. A indenização e a venda da antiga casa me deram o recomeço que precisava. Voltei a estudar marketing digital. Estava construindo minha própria consultoria, devagar, um cliente por vez. Não era fácil. Havia dias difíceis, contas apertadas, momentos de dúvida. Mas eram meus dias, minhas contas, minhas escolhas. Dona Helena me visitava toda semana. Nossa relação tinha se transformado em algo além de sogra e nora. Éramos sobreviventes da mesma tempestade, unidas por cicatrizes compartilhadas. Ela tinha cortado contato com Marcelo depois que ele se recusou a fazer terapia ou reconhecer seus erros. Dizia que perdeu um filho naquele Natal, mas ganhou uma filha. Paulo e a esposa me incluíam nos almoços de domingo. As crianças, agora meus sobrinhos de coração, me chamavam de tia. Eu tinha uma família de novo. Uma família que escolheu me amar, me aceitar, me apoiar. Quanto a Marcelo, ouvi pelos jornais que perdeu o emprego depois que 5 mulheres formalizaram denúncias de assédio. A empresa não teve escolha. Estava sendo investigado criminalmente. Sua reputação destruída. Suas pontes queimadas. Parte de mim esperava sentir satisfação. Vingança cumprida. Mas tudo o que sentia era vazio. Indiferença.
Ele não ocupava mais espaço na minha cabeça, no meu coração. Júlia me mandava mensagens ocasionalmente. Estava fazendo terapia, reconstruindo sua vida também. Combinamos tomar café um dia desses. Duas mulheres que sobreviveram ao mesmo predador, encontrando cura juntas. Olhei para o reflexo na janela. A mulher olhando de volta era diferente daquela que tinha sido humilhada naquele Natal. Havia linhas novas ao redor dos olhos, linhas de dor vivida, batalhas travadas. Mas também havia algo mais nos olhos: força, determinação, conhecimento profundo do próprio valor. Não estava mais disposta a aceitar migalhas, não de ninguém. Não em relacionamentos, não em trabalho, não em amizades. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é ser difícil. Que escolher a si mesma não é abandonar os outros. Aprendi que vale mais estar sozinha e em paz do que acompanhada e destruída. Aprendi que recomeçar aos 40 e poucos não é o fim. É uma nova chance de acertar. O telefone tocou. Era uma cliente nova, um projeto bom. Sorri, pegando meu notebook. A vida seguia. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. Aquele Natal tinha me quebrado. Mas no processo de me reconstruir, descobri algo que Marcelo nunca conseguiu tirar de mim. Minha essência, minha força, meu valor. E isso ninguém nunca mais iria tocar. Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixe seu comentário. Conta de onde você está assistindo, que horas são aí. E se inscreve no canal, deixa aquele like, porque histórias assim precisam ser contadas. Precisamos lembrar que podemos sobreviver, podemos reconstruir, podemos vencer. Você é mais forte do que imagina e merece todo o respeito do mundo, sempre.